Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, atesta diretamente que não desconhecemos seus planos. Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas. Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você, e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade. Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo. Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo, baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado,
O nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador, o coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20 está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente. Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa. Não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: Tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra? E a mulher adúltera ele disse: Nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente.
Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna. Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza: porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece. Você já ouviu a afirmação: Deus usa os desafios mais difíceis para formar seus guerreiros mais fortes? Talvez você tenha ouvido, ou talvez não. Mas isso é verdade, isso é real. Você tem as suas próprias expectativas, sonhos e desejos de vida. Você pode orar para que tudo dê certo para o seu bem, buscar resultados bem-sucedidos e esperar o melhor. Contudo, se você deseja obter o melhor de Deus, crescer e se tornar melhor, então você deve se preparar para a situação difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e parece que isso não está de acordo com as promessas de Deus nas Escrituras ou com uma palavra profética que você recebeu. Porém, preciso que você saiba algo importante hoje. Quando Deus quer te levar para algo melhor, Ele te prepara para isso. Quando Deus está preparando você para algo melhor, o processo raramente é fácil. No entanto, Deus usa essas experiências para edificar você ao máximo. Nunca ouvi ninguém dizer que suas maiores lições de vida vieram de seus sucessos. Absolutamente ninguém me disse isso. Todos que conheci ou sobre os quais li sempre compartilharam suas experiências em seus momentos mais sombrios. O sucesso e o descanso não criam um ambiente para crescimento e melhoria. Considere o fato de que você nunca sabe o quão forte é até que algo teste sua força. Você nunca sabe até onde pode ir até que seja pressionado com força e vá, ou seja esmagado. Conforto e descanso devem ser recompensas pela superação e conquista. Eles por si só não são campos de treinamento. Portanto, se você já recebeu uma promessa de Deus sobre um grande futuro, saiba que o processo será difícil. Deus testará você em tudo que tem para te dar em algo melhor. José passou um momento difícil na vida e pode ter em algum momento desejado não ter passado por isso. Mas foi o que ele passou que o preparou para ser o líder que se tornou no Egito. Quando sonhou no conforto da casa de seu pai, o jovem José era inexperiente e imprudente.
Sim, ele tinha o dom de Deus e um grande destino, mas ainda não estava pronto ou equipado para isso. Ele não podia liderar ou governar ninguém naquela época. Por quê? Porque ele não tinha experiência. Será que Deus poderia ter levado José direto da casa de seu pai para o trono do Egito? Absolutamente não. Lembre-se, Deus reserva o melhor para aqueles que foram testados e passaram no teste. É verdade que Ele nos dá bênçãos. Ele nos dá as coisas que não merecemos ter. A Bíblia diz corretamente, em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, junto com ele, todas as coisas? No entanto, há certas coisas que ele não nos dará até que nos teste e prove que nossos corações são dignos delas. Ninguém espera perder a família, o emprego ou um ente querido, ou contrair uma doença terminal que leva quase tudo o que tem. Ninguém quer lidar com um relacionamento tóxico durante anos. Ninguém quer crescer com os sonhos apenas para enfrentar momentos difíceis. Ninguém quer passar anos tentando ter um filho, encontrar um parceiro, passar pela prisão ou lutar contra o vício para que seus olhos estejam abertos para a verdadeira realidade da vida. Quer seja uma experiência geral com pessoas más, ou uma experiência pouco saudável com um grupo de pessoas aparentemente boas que te entenderam mal ou te maltrataram, Deus permitirá que algumas coisas em nossas vidas nos testem. Ele sabe que os testes revelam tudo o que temos dentro de nós. Os testes provam se suas palavras são verdadeiras ou não. Os testes comprovam e confirmam suas convicções. Testes, tempos difíceis que levam você ao seu limite, são as coisas que realmente te levam a enfrentar seu verdadeiro eu. Alguns dos melhores homens e mulheres que viveram na Terra vieram de experiências dolorosas. Algumas das pessoas que mais brilharam neste mundo tiveram que passar por tempos de escuridão muito densos para serem imaginados. As pessoas que saíram espalhando alegria, amor e profunda compaixão tiveram que passar por depressão, ódio e crueldade. No entanto, elas ressurgiram, não representando o que tiveram que passar, mas representando tudo o que é bom, apesar de tudo o que passaram. A Bíblia, falando de Jesus, nosso exemplo perfeito, diz em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixe-me apontar algo muito importante. O nome de Jesus, diz a Bíblia, é o nome que Deus escolheu para dar a toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Embora Jesus estivesse sempre com o Pai desde o início, ele nem sempre teve esse nome ou essa autoridade. Sim, ele era Deus. Sim, ele estava com o Pai. No entanto, ele não recebeu um nome ao qual todas as autoridades se curvariam, como o nome de Jesus. Como Jesus conquistou essa elevação e honra? A Bíblia nos diz que ele passou por seus sofrimentos. Enquanto ele estava em sua glória, ele não tinha nome, mas estava dentro do nome de Deus conhecido por todos. Porém, para que ele tivesse seu próprio nome e fosse reconhecido por toda a criação, levando consigo a autoridade do Todo-Poderoso, ele levou a si mesmo ao ponto mais baixo. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Embora não possamos chamar a obra de redenção de teste, podemos aprender com ela. Deus não usa dificuldades para destruir pessoas. Através das dificuldades vêm as promoções. A palavra já nos disse que Jesus aprendeu a obediência através dos seus sofrimentos. Ouça, há coisas que você nunca aprenderá ou terá desde que tudo corra bem para você. E porque Deus quer que tenhamos sempre o melhor, que passemos de graça em graça e de glória em glória, Ele permitirá que você passe por provas. Ele te guiará através de diferentes fases da vida. Deus quer que você aprenda o que significa compaixão pelos desamparados e necessitados. Então Ele permitirá que você experimente essas condições. Ele irá te testar em uma situação
em que você estará em posição de oferecer compaixão aos outros para ver se você realmente aprendeu e está pronto para ter abundância. O que quero dizer? Quando algumas pessoas ajudam outras pessoas, elas o fazem como se fossem o próprio Deus. Elas consideram aqueles que estão ajudando seres inferiores e acreditam que são pessoas melhores do que a pessoa que estão ajudando. Alguns até usam a caridade como ferramenta para ganhar popularidade. Tal caridade não vem acompanhada de bênção. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Quando Deus quer te abençoar e te levar mais alto, Ele te coloca em uma posição onde você pode estar equipado para o que está por vir. Se você passou por alguma carência em algum momento de sua vida e orou por uma mudança na sua situação financeira, Deus pode primeiro testar se você está pronto para o que está por vir. Ele pode te dar uma amostra do futuro, uma oportunidade temporária de desfrutar de um abundante fluxo financeiro e então te apresentar a oportunidade de fazer algo ou ajudar alguém com isso. Veja, Deus quer que nossos corações não se voltem contra Ele quando Ele nos abençoa. Algumas pessoas deixaram de seguir a Deus porque não foram capazes de administrar as bênçãos que receberam em suas vidas. E assim, cumpriram o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Deus quer que você chegue a este ponto, onde poderá administrar seus recursos sem ser consumido por eles. Ele quer que você chegue a este ponto, onde se Ele te abençoar com dinheiro, você não se afastará dele, não adorará uma vida de luxo e esquecerá a sua graça, e não pensará que é mais sábio do que Deus. Abraão esperou 25 anos por seu filho Isaque. Então um dia, Deus pediu que ele sacrificasse o menino a ele. A Bíblia nos diz que Deus impediu Abraão de continuar com isso quando ele quase matou o menino. Embora Abraão não tenha matado seu filho fisicamente, aos olhos de Deus ele o fez. A Bíblia diz que este foi um teste de Deus, e o próprio Deus testificou que depois desse teste, Abraão provou que Deus era importante para ele e que realmente reverenciava o Senhor como seu verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo escreveria que Abraão agiu pela fé, acreditando que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, mesmo que ele o matasse. Você consegue confiar que mesmo que passe por momentos difíceis, Deus irá te recompensar no final? Você consegue considerar que suas crises atuais não são nada comparadas às bênçãos, ao futuro melhor que te espera se você continuar crendo em Deus? A fé na capacidade e na fidelidade de Deus te manterá em movimento. A fé e a confiança na sua integridade irão te ajudar a se apegar a Ele, mesmo quando não vê razão para isso. Não presuma que apenas as pessoas que fizeram coisas erradas passam por dificuldades. Pessoas bem intencionadas e piedosas também passam por isso. Mas quando isso acontece, elas têm esperança de salvação e promoção no final. O que você está enfrentando hoje, meu amigo e minha amiga, não é nada comparado ao milagre que está por vir. Então, confie no Senhor, não perca a fé, não se volte contra Ele, não se apegue ao que foi ou ao que poderia ter sido, não se apegue às coisas que Ele deseja que você abandone. Esteja disposto a abrir mão de algo quando Deus te pedir para assim o fazer, confiando que Ele será capaz de te dar algo melhor quando chegar a hora. A Bíblia é um ótimo livro para encontrar a graça de Deus e se conectar com suas bênçãos. É o único livro sobre o qual todos os outros livros sobre Deus e seus caminhos foram escritos. É um compêndio da caminhada de Deus e trabalho com o homem ao longo da história. Ele é carregado com as fórmulas para a bênção e também com diferentes advertências sobre coisas diferentes. A Bíblia fala do pecado em geral e as consequências dele em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Os padrões de Deus para o pecado em geral nunca mudaram. Muitas vezes na Bíblia Deus nos adverte sobre o pecado e há inúmeras histórias de pessoas que cometeram esses pecados e morreram como resultado. A Bíblia deu advertências sobre os diferentes tipos de mal que os homens fazem e as consequências que lhes são inerentes. A Bíblia fala sobre os pecados de idolatria, roubo, blasfêmia, avareza, ganância, assassinato e muitos outros, mas há um em particular sobre o qual quero falar. Na Bíblia, os pecados de adultério e fornicação foram explicitamente tratados por Jesus e pelos profetas em muitas ocasiões. Mas no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz: "Não adulterarás." No Novo Testamento, a Bíblia foi ainda mais longe para colocar esta mesma passagem em um contexto mais claro e simples. No livro de Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, a Bíblia diz: "Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela." E o nosso mundo em geral parece estar aceitando essa anormalidade no mundo. As pessoas não desaprovam o adultério tanto quanto costumavam. Instituições e negócios foram abertos e licenciados com o único propósito de adultério. Crianças, homens, mulheres, casados e solteiros estão todos se entregando à imoralidade e nada mais parece estar errado com isso. Há uma quebra de valores e princípios espirituais no mundo de hoje. Onde quer que você olhe hoje em dia, parece haver uma maneira mais barata de cometer adultério. Em nossos telefones, computadores, tablets e televisões, há imagens que trazem à mente pensamentos de fornicação e adultério. A pornografia tomou conta da nossa sociedade e o diabo tem usado isso para arruinar nossos lares e casamentos. Os casamentos não são mais convênios sagrados, mas sim uma demonstração de crescimento e realização social. Famílias foram desfeitas e os planos de Deus interrompidos em suas vidas por causa dos casos desenfreados de adultério em nossa sociedade. Não é de admirar que não estejamos vendo a mão de Deus no reavivamento como deveríamos nesta geração. A taxa de divórcio continua subindo a cada dia e mais de 70% desses divórcios são devidos à infidelidade do parceiro. O pecado de adultério é um dos obstáculos para Deus alcançar nossa geração. Lembra da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia? Era uma cidade em uma geração onde homens dormiam com homens e mulheres dormiam com mulheres. Sodoma e Gomorra eram cidades de imoralidade sexual, fornicação e adultério. Isso soa familiar com o que está acontecendo em nosso mundo e sociedade hoje? A cidade foi recebida com total destruição e condenação. A Bíblia descreve isso no livro de Gênesis, em capítulo 19, versículos 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. No versículo 28 de Mateus 5, onde li anteriormente, a Bíblia fez questão de deixar a questão do adultério mais clara. Ao longo do tempo, muitas pessoas tentaram explicar o adultério de maneiras diferentes. Infelizmente, muitos desses casos são originários na própria igreja. Muitos pregadores e pastores hoje apresentam explicações sobre o adultério muitas vezes para se adequarem ao seu estilo de vida. Muitas pessoas tentarão definir o adultério como quando um parceiro casado tem relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Mas a Bíblia nos diz que isso vai muito além. Você pode cometer adultério em seu coração apenas olhando para uma mulher com desejo. Seus olhos são a porta de entrada para sua mente. O que quer que seus olhos vejam é o que sua mente interpreta, e a Bíblia é muito específica sobre guardar seu coração porque é a fonte de todos os assuntos, incluindo a vida e a morte. Então, dependendo do que está acontecendo dentro de sua mente, você pode morrer ou viver em seu coração. Você tem que manter seus olhos fixos em Deus e em seus caminhos. Preste atenção à palavra de Deus em seu coração para que você não peque contra ele. Garantir constantemente que você monitore o que os seus olhos transmitem à sua mente é a chave para evitar os pecados de adultério.
Há um grupo de pessoas, mesmo na igreja hoje, que não aceitaria as verdades do reino. A Bíblia nos alertou contra falsos profetas e pregadores no fim dos tempos e, infelizmente, muitos desses falsos profetas estão na igreja hoje. Muitos deles explicaram a sacralidade do casamento e banalizaram o adultério em nome do divórcio. É uma prática comum um homem deixar sua esposa e se casar com outra mulher. Algumas pessoas hoje se casam 5 vezes na vida. Até mesmo pregadores e pastores explicam isso, dizendo que isso é liberdade de escolha e não uma aliança entre 2 pessoas e Deus. No livro de Mateus 19, versículos 8 e 9, Jesus respondeu: Respondendo-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Todos os dias pessoas se divorciam por causa do desejo por outra pessoa enquanto estão casadas com seus parceiros. Pastores deixaram suas esposas e membros casados em suas igrejas, e essas visões e anormalidades se tornaram uma tradição no mundo de hoje. Por causa de seus objetivos egoístas, os líderes da igreja não apenas mudaram essa sagrada ordenança do casamento, mas também a endossaram a unir esses casais no altar de Deus. O mundo está se movendo em uma direção perigosa. O que conhecíamos como padrão de vida quase não existe mais. Em um mundo onde fazer a coisa certa parece tolo e ridículo, mesmo na igreja de Deus, quando você tenta fazer as coisas certas, às vezes, os líderes e pastores da igreja tentam desencorajar seu coração e mudar sua percepção desses pecados. Grandes avenidas para se entregar a esse sistema de adultério e fornicação abundam em todos os lugares ao nosso redor. Nós vemos isso mais do que vemos as coisas de Deus projetadas em telas e tabloides. O baixo preço do adultério em nossa geração o torna acessível a quase todos. Como filhos de Deus, o mundo não mudará por nossa causa. Na verdade, a Bíblia nos diz para esperarmos que coisas piores aconteçam. Portanto, em vez de orar contra isso, prepare seu coração para as tentações que virão, porque elas virão. A Bíblia nos fala em uma época em que as mulheres se reuniam e diziam a um homem que queriam se casar com ele e se sentiriam confortáveis como co-esposas. As escolhas da morte e da vida foram colocadas diante de nós. Escolher ir com o mundo ao adultério e matar o seu coração, ou escolha o caminho da pureza sexual e ganhe a vida por meio de Jesus Cristo. Seus pais podem estar se entregando a isso. Amigos e entes queridos podem ter tornado comum o adultério. Afinal, pode até não parecer tão sério assim. Seus pastores, pregadores e líderes da igreja podem ter tentado fazer disso um lugar normal para o adultério em nossa sociedade. Mas ouça-me. O padrão de Deus nunca mudou em nenhuma geração. Há uma consequência para cada ação no reino de Deus e em sua terra. As pressões do mundo para aderir a essa tendência pecaminosa são imensas. Isso não deveria surpreender a igreja de Deus, porque Jesus nos disse que as tentações surgirão e os homens zombarão de nós por não acreditarmos e seguirmos seus caminhos. O mundo pode nos chamar de tolos e tensos. Eles podem nos ofender e nos xingar para nos intimidar a nos unirmos a eles. Mas concentre seu coração em Deus, no padrão de sua palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Este é o princípio de Deus. E quando as pressões do mundo estão aumentando, encontre sua força em Deus, porque, como ele disse, ele enviou seu Espírito Santo para fortalecer nossos corações. Aprenda a confrontar suas tentações com a palavra de Deus. É o único mapa para evitar a morte. A morte no espírito pode ser expressa de várias maneiras e ocorre em diferentes áreas de nossas vidas. Cada aspecto de nossas relações com Deus é uma aliança em princípio. Você deve guardar uma ordenança para receber a vida e deve ativar um princípio para receber as bênçãos. Quando você quebra qualquer um deles, ocorre uma morte naquela área, e isso se reflete em outras partes de sua vida. Então, como Josué e seu povo, hoje a escolha está diante de você. Escolha a pureza em Deus e receba a vida.
ou escolha os caminhos da imoralidade sexual, fornicação e adultério e receba a morte. Encorajo você a escolher a vida hoje. Escolher a Deus hoje e escolher a pureza sexual hoje. Pois se o Senhor vê iniquidade em nossos corações, suas mãos são impedidas de se aproximar para nos ajudar ou abençoar. Ele já nos deu seu padrão de qualificação para ser um anfitrião com sua presença. É um coração limpo e um ambiente propício para ele operar. Ele é um Deus de luz e a iniquidade não tem lugar nele. Lembre-se de Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele tomou sobre si a iniquidade do mundo, a face de Deus se desviou de Jesus e naquele momento sua natureza humana se apoderou dele. E a Bíblia o registra perguntando por que Deus desviou o rosto dele e logo depois disso ele morreu. Da mesma forma, quando você carrega iniquidade em seu coração, Deus se afasta e você fica exposto a todo perigo de morte. Mas, mais uma vez, imploro a você, escolha a vida hoje. Escolha a Deus e escolha a pureza, pois quem quebrar a cerca certamente será mordido pela serpente. E esse é o padrão de Deus. Deus é a cerca ao seu redor. Se você quebrar essa cerca, as serpentes que o atacarão. Você precisa parar de aceitar todos os presentes das pessoas. Nem todo mundo é enviado por Deus, nem tem boas intenções para com você. Em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 e 7, a Bíblia nos adverte contra aceitar coisas de pessoas cujos corações não estão conosco, mesmo quando parece que estão. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu odeio dizer isso a você, mas nem todos em sua vida te querem bem, e nem todos em sua vida são enviados por Deus. Algumas pessoas são enviadas pelo diabo. Assim como os pensamentos de Deus a seu respeito são bons, os pensamentos do diabo a seu respeito são maus. Assim como Deus envia pessoas quando Ele quer te abençoar, quando o diabo quer te destruir, Ele também envia pessoas para a sua vida. A diferença entre os enviados de Deus e os enviados do diabo é que os enviados de Deus se comprometem a te levantar, enquanto os enviados do diabo só querem te derrubar. Isso não é para fazer com que você suspeite de todos ao seu redor, mas como filhos de Deus, somos ordenados por Deus a estar sempre em guarda espiritual. É aqui que entra o poder do discernimento. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o que é discernimento ou como ele funciona. Veja bem, todos os dias você conhecerá e interagirá com diferentes categorias de homens e mulheres. Alguns estão em seu local de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na escola ou em qualquer outro lugar onde você circula. Algumas pessoas você conhecerá por acaso, outras serão por contato direto. No entanto, você precisa perceber que existe uma atividade sobrenatural por trás de qualquer encontro que você faz com as pessoas que entram em sua vida. Ninguém entra na sua vida por engano. Ou é Deus quem os traz, ou é o diabo quem os coloca no seu caminho. Portanto, por meio do discernimento, o Espírito Santo ajuda você a se conectar com aqueles que têm um motivo certo a seu respeito e a ficar em guarda com aqueles cujas intenções não são puras. O poder do discernimento é um dom que todo filho de Deus precisa pedir e desenvolver em sua vida. A Bíblia nos pede para testar todos os espíritos, sem exceção. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Lembre-se de que os livros de João foram construídos em torno do amor e refletindo diligentemente a afeição de Cristo pelas pessoas ao nosso redor. No entanto, ele toma um momento para esclarecer as coisas. Não presuma que todos são legais porque sorriem para você ou te dão presentes. Não assuma que seus motivos estão corretos porque eles expressam bondade para com você. Uma das razões pelas quais dizemos às crianças para não aceitarem presentes de estranhos é porque elas podem ser atraídas e qualquer coisa pode acontecer com elas.
No entanto, este aviso deve ser seguido por todos os cristãos verdadeiros para o nosso próprio bem. O fato de um homem ou uma mulher sorrir para você não significa que ele ou ela deseja o seu bem. Às vezes você precisa saber por que a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso e perverso. Deus não errou ao dizer isso. Ele sabia o que estava dizendo em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você confia em Deus e trabalha duro em seu local de trabalho, Deus te favorece aos olhos dos seus empregadores e você será promovido. Às vezes, a promoção de Deus pode vir na forma de você deixar aquela empresa, seja para iniciar seu próprio negócio de sucesso ou ingressar em uma empresa melhor. No entanto, entre seus colegas haverá alguns que invejarão seu progresso. Alguns podem até sentir que mereciam a promoção mais do que você. Alguns podem sentir que você vai começar a agir de forma mandona sobre eles quando você foi recentemente promovido. Vocês dois podem almoçar juntos, sair de vez em quando, trocar favores e assim por diante. No entanto, você deve confiar em Deus para te ajudar a discernir e te proteger de qualquer mal que essa pessoa possa desenvolver contra você. Por que isso é um problema? Judas Iscariotes é um exemplo perfeito de como uma pessoa pode abrir seu coração para o diabo ocupar e forçá-la a fazer algo que nunca imaginou que faria. Lembre-se que depois de trair Jesus, Judas voltou para os fariseus com remorso. Ele tentou devolver o dinheiro que lhe pagaram para trair Jesus, mas eles se recusaram a aceitar. Ele jogou o dinheiro e saiu para se enforcar. Eu sei que alguém deveria trair Jesus para cumprir a profecia. No entanto, não havia nenhum nome nessa profecia. Poderia ter sido qualquer um. Judas se tornou o candidato certo porque abriu seu coração para o diabo. Por isso a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 22, versículos 2 ao 6. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de chegar a Jesus. Então o que eles fizeram? Esperaram por uma oportunidade e a obtiveram quando alguém do círculo íntimo de Jesus se colocou à disposição. Assim como com Judas, você nem sempre pode dizer por que as pessoas podem não desejar o seu bem. Você não precisa ter a resposta para essa pergunta. Você também não precisa ofender ninguém para que eles se submetam ao diabo como ferramentas contra você. O que você precisa fazer é andar em amor, mas estar sempre alerta. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma das maneiras pelas quais Satanás pode prejudicar sua vida é por meio de presentes. Eu sei que todo mundo adora um presente, principalmente quando ele vem de alguém que você respeita e que atende a um desejo em sua vida. No entanto, você deve olhar além de suas emoções e andar no espírito. De onde vem esse presente? É de um lugar de amor ou há uma corda amarrada para tirar mais de mim? Você já viu como os pecadores usam isca e anzóis para atrair peixes para fora d'água? Sem a isca, o peixe não chega nem perto do anzol. No entanto, a isca cobre o anzol e impede que o peixe veja a pequena corda e o metal afiado atrás da isca doce. Quando o peixe chega perto e come, é o fim. Alguns presentes que entrarão em sua vida podem parecer legais, mas muitos deles são iscas. Meu pastor costumava nos dizer: você não pode comer as iguarias de alguém e depois recusar um pedido vindo dele. Alguns indivíduos inocentes se tornaram cúmplices de crimes que nunca cometeram simplesmente porque aceitaram um presente de um criminoso que não deveriam. Alguns jovens se sujeitaram a um relacionamento abusivo porque seus agressores os atraíram com bons presentes que, sem eles saberem, eram iscas do diabo.
eu determino que você, que está ouvindo esta palavra, não será vítima das iscas do diabo em nome de Jesus. Agora, como você pode identificar e ficar em guarda contra os presentes enviados pelo diabo? Caminhe no amor, devo estabelecer isso primeiro. Veja, estar sempre em guarda não significa que você não deva andar em amor pelos outros. O fato de você não poder ou não aceitar as coisas de qualquer um não significa que você pare de amá-los. Nosso mandamento de Deus é amar o nosso próximo e mostrar bondade até mesmo para aqueles que nos machucam. No entanto, outro benefício do amor e da bondade é que isso mantém sua consciência limpa, mas ele se torna uma arma que Deus usa para intervir e lutar por você. O livro de Provérbios, capítulo 25, nos versículos 21 e 22 diz: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Esse é o poder do amor sendo usado por Deus para atormentar e afastar de você qualquer pessoa com más intenções. Seu maior benefício é que mantém sua consciência limpa de qualquer forma de acusação do diabo. Sendo assim, quando você for orar sobre uma oposição, Deus não verá ganância em seu coração, mas amor genuíno. Ore consistentemente. A oração é a casa de força do cristão. Dizem que um cristão que ora é um cristão poderoso, e um cristão que não ora é um cristão sem força. Lembra que eu falei sobre o espírito do discernimento? É mais provável que cresça em sensibilidade espiritual quando você é um cristão que ora, do que quando é alguém que não ora. Você não pode continuar dormindo e comendo enquanto seu espírito está ficando magro e depois esperar que ele seja sensível aos perigos ao seu redor. Você precisa se fortalecer por meio da oração e do jejum. Deixe Deus ver você andando em amor e declarando sua dependência dele por meio de sua oração. Isso o atrairá para a sua situação e evitará que você caia na armadilha do maligno contra você. Quando você deixa Deus lutar por você, ele expõe as más intenções daqueles ao seu redor e também evita que você caia nas mãos deles. Desenvolva autocontrole. Saiba quando e como dizer não. Pare de dizer sim para tudo e para todos. Ao testar todos os espíritos, aprenda a se afastar das coisas gratuitas e da ganância. Sim, presentes são ótimos, mas se não conseguir controlar seus desejos por eles, você se tornará presa do diabo. O autocontrole é um dos frutos do Espírito. Se você aprender a confiar em Deus para atender às suas necessidades, em vez de olhar para as pessoas, é menos provável que seja vítima dos presentes do inimigo. Essas 3 chaves te ajudarão a desenvolver um lugar mais seguro para si mesmo na vida. Aprenda a apreciar as pequenas coisas ao seu redor como presentes de seu Pai Celestial, enquanto continua confiando nele e agradecendo antecipadamente pelas bênçãos que ainda virão. Eu oro para que esta mensagem tenha abençoado você hoje. Você está cansado de sentir que está constantemente nadando contra a maré? Você tem tentado controlar todos os aspectos da sua vida apenas para acabar exausto e lutando para manter a cabeça acima da água? É hora de parar e permitir que Deus mostre o caminho. Imagine isso. Você está em uma jornada e tem um mapa em suas mãos. Você sabe exatamente para onde está indo e como vai chegar lá. Mas então, de repente, você se encontra em um caminho tortuoso e todos os seus planos bem traçados desmoronam. Isso soa familiar? Em Salmos 143, versículo 10, a Bíblia nos ensina a orar para que Deus nos conduza. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ele quer que entendamos que às vezes passaremos por terrenos planos e às vezes por reviravoltas na vida. Mas quando permitimos que o Espírito de Deus nos guie, tudo muda. Você experimentará a liberdade como nunca antes e o mundo não parecerá tão avassalador. Você começará a ver do que gosta, no que é bom e o que é bom para o seu relacionamento com Deus. E a melhor parte?
A direção do Espírito Santo é um dos muitos benefícios de ser um filho de Deus. Como Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você está pronto para se entregar totalmente a Deus? Abandonar o controle e permitir que Ele lidere o caminho para ter uma vida cheia de liberdade, paz e propósito? Lembre-se, o domínio de Deus sobre sua vida se expressa em sua submissão às decisões dele nos assuntos de sua vida. Então, o que você está esperando? Permita que Deus lidere e veja as vitórias acontecerem. E como filho de Deus, você tem o privilégio de se submeter às decisões de seu Pai Celestial, porque, sejamos realistas, seu conhecimento, sabedoria e compreensão estão além da medida. Ele não é limitado pelo tempo, espaço ou qualquer outra coisa. Provérbios capítulo 2, versículos de 6 a 9 diz: Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é um escudo para os que andam em integridade, guardando as veredas da justiça e vigiando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a retidão, a justiça e a equidade, todo o bom caminho. Ele conhece todas as coisas, mesmo antes de acontecerem. Quando você deixa Deus conduzir sua vida, pode ter certeza de que tudo ficará bem. Não importa o que a vida jogue em você, Deus nunca o deixará. Você tem uma conexão pessoal com Ele. Fala com Ele diariamente e crê em sua presença. E mesmo quando não parecer que Ele está com você, apenas ore e concentre-se em Deus e você terá seu amor novamente. Lembra quando Deus enviou Moisés para liderar seu povo para fora da escravidão? Mesmo quando o faraó concordou em libertar os israelitas, Deus endureceu seu coração. Por quê? Porque Deus permitiu que faraó fosse governado por sua própria natureza obstinada. Ele deixou o faraó fazer o que ele queria fazer, estar no controle. Mas deixe-me dizer, o desejo de abrir seu próprio caminho é uma armadilha. Não caia nessa. Confie na direção de Deus e você experimentará a verdadeira alegria e realização como nunca antes. Não que tudo seja um mar de rosas, mas assim como o faraó, haverá obstáculos e desafios. Mas é aí que o milagre acontece. Deus permitirá que você enfrente estes desafios, mas é tudo para um bem maior. É uma chance para você crescer, aprender e se tornar a pessoa que Deus o criou para ser. E quando você deixar Deus guiar sua vida, você experimentará a liberdade como nunca antes. Chega de se sentir perdido. Chega de se sentir controlado. Em vez disso, você ficará cheio de amor, abnegação e desejo de servir aos outros. Você estará vivendo uma vida que não é sobre você, mas sobre Deus, os outros e o amor que você tem por toda a criação. Haverá pessoas que não entenderão e que o julgarão duramente. Mas acredite, valerá a pena cada desafio e cada dificuldade, porque Deus vai te levar a tudo que há de bom no mundo e a uma eternidade com Ele. Você enfrentará a tentação de confiar apenas em seu próprio conhecimento e habilidade. Mas eis que, como filho de Deus, você tem um chamado maior. A Bíblia nos diz nos Salmos 139, versículos de 1 a 4. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Discernes o meu sair e o meu deitar. Tu és familiarizado com todos os meus caminhos. Antes que uma palavra esteja em minha língua, tu, Senhor, a conheces completamente desde o princípio. Isso mesmo. Nosso Senhor e Salvador nos conhece por dentro e por fora e nos criou para depender dele. Nós ouvimos as mentiras do diabo que nos dizem que podemos lidar com tudo sozinhos. Você certamente não morrerá, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras podem parecer atraentes, mas elas apenas nos levam à escravidão e nos afastam da liberdade que Deus planejou para nós. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Se seu filho se recusasse a ouvir ou aprender você não se sentiria magoado? E como professor, se um aluno respondesse constantemente, eu sei qual é a resposta, sei o que devo fazer, sei como sei que sei, quanto esse aluno realmente aprenderia? Até onde eles iriam na vida em comparação com outros alunos que estão ansiosos para aprender e absorver novas informações?
Por isso é fundamental entender que Deus não é contra o conhecimento, principalmente aquele que melhora o mundo, mas Ele está muito preocupado com nossa dependência de nossas próprias habilidades, tanto que o empurramos para o lado. Portanto, meus amigos, não caiamos na armadilha de pensar que temos todas as respostas. Vamos depender humildemente daquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Juntos, vamos caminhar na luz de sua sabedoria e orientação. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Abrace sua identidade e deixe sua luz brilhar, meu amigo e minha amiga. Que a paz e o amor do nosso Senhor esteja sempre com você. Confie em seu conhecimento e compreensão. Busque sua orientação e sabedoria. E lembre-se, como filhos de Deus, nunca estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, sempre nos guiando e sempre nos amando. Você já conheceu uma criança que se recusa a ouvir seus pais, professores ou qualquer pessoa que tente orientá-la? Ela apenas acena com a cabeça e se afasta, ignorando completamente o que eles estão tentando dizer. Bem, acredite ou não, esta criança é um reflexo de muitos de nós como filhos de Deus. Dizemos que amamos a Deus e queremos agradá-lo, mas quando se trata disso, queremos fazer tudo do nosso jeito, em todas as oportunidades que temos. Não sabemos o que significa ser guiado por Deus, e quando as coisas não saem conforme o esperado, culpamos Deus por não intervir para nos ajudar. Mas você tem lido a Bíblia ultimamente? É muito claro que um caminho pode parecer certo, mas ainda pode ser uma armadilha mortal destinada a destruí-lo, como está escrito em Provérbios 14, versículo 12. Pense nisso. Quantas vezes você tentou fazer ou dizer algo que a princípio parecia seguro e lucrativo, apenas para que as coisas desmoronassem quando você agisse? É quando Deus entra e diz: deixe-me guiá-lo. Ele quer que abramos mão do controle e confiemos que Ele sabe o que é melhor. Pode ser difícil de fazer, mas as mudanças que você verá em sua vida valerão a pena. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus quer nos guiar e conduzir no caminho do sucesso, mas temos que estar dispostos a abandonar nossos medos e preocupações e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus queridos amigos, não sejamos como aquela criança que se recusa a ouvir e aprender. Sejamos como o sábio, que busca conhecimento e sabedoria, que confia no Senhor e o reconhece em todos os seus caminhos. Lembre-se, o conhecimento é transitório, mas Deus é eterno e atualizado. Ele nunca nos guiará errado. Portanto, solte-se e deixe Deus guiá-lo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Veja, quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos descansar nele e não nos preocupar com as provações e dificuldades que surgem em nosso caminho. Quando passamos um tempo de qualidade com Deus em oração, Ele nos suporta com seu poder, com ousadia e com a capacidade de falar sua palavra com confiança. E quando fazemos isso, Ele estende sua mão, confirmando sua palavra com sinais e maravilhas. Mas tudo começa com a entrega e deixar Deus agir. Essa é a chave para uma vida gloriosa e, ainda mais importante, é a chave para uma eternidade com Deus. Ao deixar Deus entrar em sua rotina diária, você descobrirá que Ele o ajudará a resolver seus problemas de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Agora, eu sei o que você está pensando. Você tem planos e sonhos e quer torná-los realidade. Mas o problema é o seguinte: não podemos simplesmente traçar um plano e esperar que Deus os abençoe se não buscamos a sua vontade em primeiro lugar. Deus não quer ser o último recurso, mas aquele a quem você recorre a cada passo. Antes de começar a construir, busque a Ele e ao seu plano. Não tente criar suas próprias ideias e esperar que Deus o siga. Em vez disso, busque a Deus e seu plano, e você descobrirá que sua vida terá um novo significado. E aqui está a melhor parte. Não importa quem você é ou o que você fez, Jesus entende. Ele entende toda a sua dor, toda a sua mágoa, toda a sua perda, todas as suas tentações e todas as suas lutas. E porque Deus o criou e Cristo o tornou aceitável, não se preocupe com o que os outros dizem sobre você.
Deus está com você e Ele é por você. Ele nunca vai te deixar. Portanto, meus amigos, quando a vida ficar difícil, lembre-se de que Deus é a solução para todos os seus problemas. Ele é um Deus tremendo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E isso, meus amigos, é a verdade. Portanto, vamos nos levantar e enfrentar o mundo com confiança, sabendo que servimos a um Deus maravilhoso que está sempre conosco, nos guiando e guiando a cada passo do caminho. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. E isso, meus amigos, é uma verdade que mudará a sua vida para sempre.